Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E hoje eu trouxe esse livro que, como eu vou ler aqui no meu Kindle, né? Eu vou colocar aqui do ladinho a capa do livro para vocês, que é O Céu, Inferno e Outros Lugares, que é do Eduardo Carvalho, tá? Um livro muito bom que fala sobre terapia prática, tá? E eu vou ler um pedacinho de um capítulo aqui de um livro, porque não dá para ler muito, né? Senão o vídeo fica muito extenso. Mas vamos ler e comentar um pouquinho aqui. E nesse capítulo Paradigmas, ele começa com uma frase, todos os capítulos dele, ele gosta de colocar uma frase no livro, que é de Christian Nestel Boveni, eu acho que pronunciei certo. O homem não é feliz sem algum delírio. Delírios são tão necessários quanto a realidade. Olha aqui. Profundidade aqui na frase, né? Só essa frase daria para fazer um vídeo só da frase inicial, né? Mas vamos lá no texto dele que tem muita coisa. Como você aprendeu a ser quem é? Aprendemos a ser quem somos de acordo com a cultura em que estamos inseridos. Copiamos um modelo de viver daquelas pessoas que são nossas referências, principalmente da nossa primeira infância. Nessa fase, não temos como separar o joio do trigo e assimilamos integralmente nossos pais, professores, valores religiosos, etc. Evidente que esse processo segue pela vida afora, mas a assimilação de novos paradigmas tem um processo um pouco diferente. Já onde existe uma consciência crítica, uma espécie de filtro. Como qualquer animal, também somos, aprendemos tudo por um simples sistema de punição e recompensa. Assim como fazíamos certo, vinham os elogios, o acolhimento e nos sentíamos bem. Quando fazíamos errado, vinha a punição, o medo de perdermos os elogios e o afeto de nossos heróis. Evidentemente, pelo medo das perdas que os comportamentos errados traziam, exequiosos pelos elogios, buscamos agradar e esconder qualquer atitude e pensamento ou comportamento que gerasse punição. É importante entender que não escolhemos em que acreditar e todos os significados que atribuímos às situações vêm de segunda mão. É-nos inserido de tal forma que criamos nosso programa de pensar, ver e entender cada situação que a vida nos oferece. Viram que interessante? Vou dar só uma pausazinha aqui na leitura, como ele explica que a nossa construção, o nosso programa mental, da forma de se comunicar com o mundo, reagir ao mundo, ele vem com uma base, digamos assim. Ela é como um software que nós copiamos dos pais, onde já também tem características, e esse software ele se atualiza com a religião, ele se atualiza com a nossa cultura local, com a nossa geografia, com a escola que nós estudamos. Então vejam que é um círculo de conhecimentos e de influências que vai construir o nosso eu. Então ele faz essa construção. E ele explica aqui que nós temos o reflexo do que nos é bom e no que nos é mal com essas experiências aqui de erro e de acerto. Então, quando eu acerto, eu recebo elogios. Quando eu erro, eu sou repreendido. E de lá vem várias características, né? Então, se eu me mostro corajoso, o meu pai, dependendo da cultura que ele teve, por exemplo, se foi mais machista, ele vai dizer, olha, meu filho, machão, forte. Agora, pelo contrário, se eu não for tão corajoso e chorar de medo, meu pai vai dizer, olha, isso não é coisa de homem. Então, e aí esses comportamentos vão ficar gravados lá dentro de nós, onde pode causar lá no futuro, né? Problemáticas de expressão, de sentimento, que se eu exprimir meu sentimento, podem achar que é medo, e medo não é coisa de homem, eu não vou estar demonstrando coragem, segurança. Será que vão me reprimir, vão me repreender por isso? Então vejam que todas essas criações, esses programas que ele fala aqui, geram reflexo. Mas vamos ler mais um pouco aqui do Eduardo Carvalho. O medo de sermos rejeitados, de perdermos o carinho, o acolhimento, de não sermos bons, nos faz buscar uma perfeição, criando recalques e escondendo partes de nós mesmos
em um lado escuro, que se não bem entendido e trabalhado, nos perseguirá pela vida, surgindo nos momentos em que não consigo mantê-lo escondido e controlado. É o que acontece quando perdemos a cabeça. Ali vem o egoísmo, a ira, a inveja e todos os pecados capitais que nada mais são do que nosso lado escuro comum aos seres humanos e que os paradigmas religiosos principalmente transformam em pecado. Então nós guardamos, embaixo de uma camada bem tampadinho lá, certos sentimentos que, se eles são remexidos, se eles são provocados, essas frustrações, essas coisas todas vêm à tona e a gente pode ter todos esses tipos de comportamento como ele relatou aqui. Ficar com raiva, com revolta, ter desejo de agressão, o nosso egoísmo vir à tona. Então isso é muito comum de acontecer. Pelo programa que recebemos de certo e errado, vivemos sempre pela metade, fazendo muita força para sermos bonzinhos e adoráveis. E é justamente por isso que a maioria das religiões prega o não julgamento. Assim fico julgando as pessoas que estão expondo aquilo que consigo manter escolhido. É evidente que se conseguirmos nos manter longe dos pecados, será bom, já que não exponho a mim e aos outros alguns sofrimentos, o que não impede de serem revistos, se servem ou não. Então ele está demonstrando aqui que a religião, por exemplo, é uma das que mais cria programas mentais e que nos envolve em certos comportamentos bem específicos. Parece que todos nós precisamos dos paradigmas. Até aí nada errado. Ter uma linha a seguir não é ruim, mas o que penso ser importante é pensarmos sobre esses paradigmas. Se concordo com eles, se não concordo, se posso me libertar de algum caso não esteja me fazendo bem ou impedindo o meu crescimento pessoal. Essa avaliação me faz dono de minha vida. Caso contrário, passarei pela vida como uma pálida cópia de gerações anteriores. Vamos parar por aqui, o capítulo aqui, que é muito bom, gente, o livro, é muito bom, para vocês se autoconhecerem. Mas vamos comentar aqui esse finalzinho. Então viram aqui que ele comparou esses programas, como por exemplo com a religião? Vamos dar um exemplo para vocês, vamos dar um exemplo. Às vezes você pode estar lá em um relacionamento muito difícil, complicadíssimo, que já esgotou todas as cotas lá de renovação, Você já fez terapia de casal, você já fez tudo o que podia, mas você precisa aceitar que aquele relacionamento acabou. Só que o seu programa religioso, a sua programação da sua família, que era muito crente naquela religião, que todos os familiares fizeram o mesmo caminho, lá dentro da sua cabeça, lá no inconsciente está gravado o padre dizendo: o que Deus uniu, o homem não separa. Vocês estão unidos para sempre, vocês juraram amor eterno, é só a morte que pode separar. Então esse programa está tão forte, e se você tiver modelos na sua família, desse tipo, casamentos aí de décadas, você vai ter muita dificuldade, porque você não vai querer quebrar o modelo. A sua crença, ela está lá muito bem impregnada. E nós podemos ter isso em diversos aspectos. E como ele disse aqui, como ele explicou, às vezes certos programas não estão se adequando à nossa vida. Eles nos impedem de chegar na felicidade, na plenitude do ser, de se tornar uma pessoa mais criativa. De repente você não está num relacionamento que você não ama mais, e o reflexo disso é também não amar as outras pessoas. Só que se você se libertar, você vai ver que tem todo um mundo. E aí você vai descobrir amores diversos, amar pessoas como amigo, como parceiro e tudo mais. Então vejam que certas mudanças nos causam descobertas, e pode-se dizer que o seu programa, o seu software mental, o seu Windows aí vai ser muito bem atualizado. Eu dei só um exemplo, gente, mas são muitos tipos de exemplo. É claro que nas terapias se explica muito bem isso, e é muito aconselhável que você busque terapia também. Mas vejam,
Então, gente, o livro é muito interessante. Eu vou deixar aqui também na descrição o livro O Céu, Inferno e Outros Lugares, tá? Do Eduardo O. Carvalho. Eu vou deixar um link também de onde você pode encontrar o livro na internet, porque eu não sei todos os lugares, mas como eu conheço o Eduardo, eu vou deixar o link ali também para quem quiser encontrar. Então, gente, muito obrigado por ficar até aqui em mais este vídeo de inspiração. Um grande abraço, muita paz, muita luz.